Eu estava no Banco Mercantil e no Banco Mercantil eu recebi minhas primeiras promoções. Eu acho que ali eu já, Ah, lá já mesmo, que comecei legal. ali eu comecei a aprender, talvez, é, é, quatro ou cinco grandes princípios que eu acredito bastante, tá? Eles vieram lá de trás. Uhum. E isso é bem interessante. Eu costumo dizer que não é uma receita, né? Porque eu não sei se isso funciona para todo mundo, mas de fato para mim funcionou muito bem, né? E eu acredito bastante. O primeiro deles, Tiago, foi gostar de pessoas, tá? E de fato eu acho que se a gente está afim de fazer diferente, esse é o primeiro princípio, né? Não dá para não gostar das pessoas. E mais do que isso, né? É gostar das pessoas, e ter diversidade, né, na sua vida. E lá atrás eu já tinha isso dentro do meu coração. Então eu não só gostava das pessoas, mas eu gostava das pessoas diferentes também, né? Diferentes de mim, né? E assim como eu era diferente para elas. Então eu gostava não somente dos brancos, mas eu gostava também dos negros. Eu gostava não somente dos homens, mas eu gostava também das mulheres. Eu gostava também dos gays, grandes amigos que eu tive e ainda tenho na minha história toda, de pessoas diferentes de mim. Eu gostava não somente das pessoas da minha idade, mas eu gostava também de pessoas mais velhas, e eu gostava também de pessoas mais novas, né? Eu também gostava de pessoas que tinham características físicas parecidas comigo. Na época eu era uma pessoa muito magra, ainda sou relativamente magro, mas eu era mais magro. E eu gostava também de pessoas magras e também de pessoas gordas, enfim. Eu sempre tive essa característica de gostar de pessoas que fossem diferentes de mim, independente, né, da situação. Gostava dos mais ricos e gostava dos mais pobres, tá? Eu acho que isso me ajudou bastante, tá? Então, primeiro gostar de pessoas e depois gostar de pessoas diferentes, aprender a conviver com tudo isso, saber que a gente pode receber, de fato, né, oxigenação, né, outros ângulos que a gente não está enxergando. E lá também eu aprendi, tanto no Banco Mercantil quanto na CEMIG, eu acho que foram dois grandes aprendizados, porque até pela característica do serviço, né, Tiago? Eu era office boy, assim como você ali também, né, como estagiário, né, uma das coisas que a gente aprende quando a gente está nessa posição é a servir. E eu adoro isso, eu adoro esse sentimento de cooperação, tá? Eu acho que a gente tem que fazer mais do que aquilo que está no nosso job description. Então, quando você serve, quando você acende a vela ali do próximo, né? Quando você repassa o seu conhecimento, você não apaga a sua chama, né? Quando você acende a vela alheia, você está acendendo a vela do outro e a sua chama continua acesa, né? E você se torna uma referência. Então, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você fixa, né? Mais respostas você tem para um monte de perguntas que aparecem. Então, eu aprendi também a servir nesse momento e eu acho que isso me ajudou pra caramba ao longo da minha carreira, tá? Então, esse alicerce de gostar de pessoas, de falar de diversidade, de inclusão e de servir, ele aconteceu lá atrás, ele aconteceu exatamente nessa época. E quando eu estava lá no Banco Mercantil, eu comecei a receber minhas promoções, que esse alicerce todo que eu acabei de citar contribuiu bastante, né? E eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e ali eu já comecei a pensar grande, né? Eu já tinha o meu Think Big. E eu pensei, cara, eu preciso fazer uma faculdade, né? Então foi aí que eu entrei dentro da UNA, na época Centro Universitário UNA, né? Hoje é o grande grupo Anima, e na época, o Centro Universitário UNA, eu fiz a minha primeira inscrição, passei no processo seletivo e comecei a fazer o meu ensino superior. E lá, fazendo o ensino superior, eu conheci a empresa RM Sistemas, que você citou, né, quando você me apresentou. RM Sistemas era uma das maiores empresas de tecnologia de Belo Horizonte, e eu já com Think Big, comecei a sonhar que lá poderia eu trabalhar. Eu estava fazendo um curso de tecnologia e processamento de dados, na época era o Ah, TPD, tá? Hoje nem existe mais essas sim. siglas, essas descrições, mas, Esse é enfim, era um clássico. curso de tecnologia e eu conheci a empresa RM Sistemas já lá no primeiro período. E aí eu pensei, eu quero trabalhar nessa empresa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então aí eu fui para a RM Sistemas, bati na porta da RM Sistemas inúmeras vezes, e aí eu quero te contar um pouquinho desse episódio. Mas enfim, foi aí que eu entrei no ensino superior e aí que eu conheci a primeira empresa, RM Sistemas. E aí eu vou te contar isso depois. Não, não, legal. E eu só quero reforçar esses pontos, né? Que acho que daí já é as primeiras dicas aí da sua trajetória que te auxiliaram naquele início e, né, e ajudaram em toda a sua trajetória, em toda a sua carreira, que é esses pontos que você falou. Vamos reforçar aí, né? Você falou que a questão de você gostar de pessoas, que eu acho muito legal, né? Isso daí é importantíssimo.
Gostar de se relacionar, né? Assim, não é todo mundo que é muito comunicativo, tem gente que não gosta, mas é diferente, né? Se ser comunicativo e gostar de pessoas, né? Não necessariamente uma coisa precisa estar ligada à outra. Mas eu acho que isso também vem Exatamente. muito com a questão desse segundo ponto que você falou, que a partir do momento que você gostava de pessoas, que você tinha esse prazer em servir. Que também não é algo que todo mundo, que é comum pra todo mundo, né? E um detalhe, né? Gostar de pessoas e gostar de pessoas diferentes de você. Que isso é o mais importante, né, Tiago? Porque não adianta gostar de um monte de pessoas Uhum, que são iguais a você. sim. Né? Isso é muito fácil. O difícil, o desafiador, é gostar de pessoas que são diferentes de você. E aí eu coloco outra característica, né? Que eu falei, o difícil, o desafiador, mas o prazeroso, né? Onde você ganha. É quando você gosta de pessoas diferentes de você. Né? Diferentes em tudo, como eu comentei lá atrás. Diferente na cor, na raça, no Uhum, gênero, sim. né? No pensamento, na condição financeira. Diferente em tudo, tá? Quando você gosta e aprende a gostar dessas pessoas, né? E aprende a gostar de coração, você passa a receber uma quantidade de novas informações que você não estava enxergando, porque são ângulos completamente diferentes, que isso te acrescenta demais. E isso te leva para longe. Sua Tá? cabeça Então, expande, né? expande, total, né? Total. Você começa a enxergar ângulos que você não enxergava, porque essas pessoas pensam diferente, essas pessoas te mostram outras estradas. E aí você pode concordar ou não, né? E você começa a aprender também a respeitar, né, as Uhum. opiniões alheias. Você pode concordar com aquilo, você pode não concordar com aquilo, né? E o fundamental é você aprender com aquilo, né? E aí você vai tomar a sua melhor decisão quando você de fato está aberto a receber, né, esse monte de informações novas. Então, assim, como office boy, e aí servindo tantas pessoas como eu servi, e aí depois de escriturário do Banco Mercantil, ali eu fiz esse alicerce, tá? Isso foi fundamental para minha carreira. Então, Matheus, é que, vamos lá, é a primeira vez que falam isso como um critério essencial para o sucesso. Por isso que achei muito legal e acho que por isso que eu quero explorar isso, porque ao mesmo tempo que faz total sentido o que você está falando e realmente fica nítido que realmente isso vai ajudar e é transformador, é uma dificuldade de muitas pessoas, né? E até eu fazendo uma analogia com a minha história de vida, eu não tive. Eu demorei muito pra evoluir esse nível de maturidade pra chegar nessa conclusão que você chegou, entendeu? Então você acha que foi também uma questão da criação dos seus pais que já te deram esses valores logo cedo e tal? Porque até hoje melhorou bastante, né? Mas ainda mais. Na minha época, na sua época e tal, desculpa, mas a cultura, né, geral ainda era bem pior em sentido de diversidade, né, contra a diversidade, tinha muito preconceito. Eu mesmo, né, tenho 33 anos, se compara hoje, né, que felizmente minha esposa tá grávida, eu vou cuidar vou cuidar dos meus filhos e ensinar eles para justamente já respeitar a questão da diversidade. Um aprendizado que eu não tive, assim, não que meus pais eram preconceituosos, mas não tinha não se preocupavam com esse assunto não era discutido, não era debatido, né? Então, assim, como é que você conseguiu já ter essa conclusão tão cedo? Você acha que foi base dos seus pais ou foi uma coisa que você realmente conseguiu identificar? Tiago, interessantíssimo isso que você falou, porque realmente a gente está falando aqui de 28 anos atrás, né? Então, porra, 3 décadas, Uhum, né? sim. E lá, de fato, a gente não falava disso, né? Lá, nós não tínhamos essa preocupação, né, tão pertinente do dia de hoje com relação a todos esses preconceitos. Então, foi muito natural que isso aconteceu na minha vida. Né? E eu já, né, de onde eu vim, eu me relacionava com muitas pessoas, eu morava num conjunto habitacional com 144 moradores, né, e ali eram pessoas é, de todos os tipos, né? Eu tenho amigos que se deram muito bem na vida e eu tenho Uhum, amigos que já infelizmente, já se foram, né? Faleceram de maneira, assim, catastrófica, né? Pessoas que uhum, se envolveram com drogas, etc e tal. Então, eu tenho os dois lados. E uhum. eu acho que pela quantidade de pessoas e por ter trabalhado tão cedo, eu acho que isso acabou aparecendo na minha vida e naquela época ainda sem reconhecer a importância disso. Hoje eu olho para trás e eu vejo quanto isso me ajudou, tá? Como você muito bem colocou, você vai falar para os seus filhos, eu também já ensino isso para os meus filhos,
fato, lá atrás não teve um ensinamento específico, não teve uma pessoa que me falou, foi bem natural, aconteceu na minha vida, e de fato aconteceu, e hoje eu reconheço que, por que que tudo deu certo? E eu começo a olhar por que que tudo deu certo. Não foi só sorte, eu também tive algumas características que fizeram com que tudo isso desse certo. E essa foi uma característica importante. Legal. E a gente está aqui agora no YouTube falando para todo mundo, né, um grande beijo para o meu amigo Lívio, né, um grande amigo do coração, ele sabe o tanto que eu o amo. E desde pequeno que nós convivíamos juntos, e Lívio era gay, e ainda, né? O Lívio não era, o Lívio é gay, né? E era uma pessoa que de fato tinha um gênero diferente, né? E assim como o Marcinho, que não era da minha cor, não era branquelo como eu, um grande amigo, que eu tenho uma saudade enorme, um tempão que a gente não se fala. E entre inúmeros outros, eu tive colegas muito ricos e colegas muito pobres, né? E eu convivia no meio de muitas mulheres, né? E na minha própria casa, eu era o único homem, tinha ali um mundaréu de mulher, até hoje minha vida é rodeada de mulheres, até os cachorrinhos aqui em casa, é tudo mulher, é tudo fêmea, então é uma quantidade de diversidade que passa pela minha vida e sempre passou, que desde lá de trás, né? Hoje eu reconheço, como você muito bem falou, lá Entendi. atrás não tinha isso muito nítido, mas hoje eu reconheço que isso foi um ingrediente que me ajudou e que veio sem querer, veio Natural, foi talvez, natural pra né? você. Foi natural, Sim. veio talvez por onde eu morava e por ter entrado, né, dentro de um trabalho onde eu tinha que servir muitas pessoas. Porque como office boy eu tinha que servir o negro, eu tinha que servir o branco, eu tinha que servir o gay, eu tinha que servir o gordo, eu tinha que servir o alto, eu tinha que servir o baixo, eu tinha que servir o mais simples e o presidente da empresa. Uhum. Então, esse processo de ter que servir, isso contribuiu muito para mim, né? Só que naquela época, não estava escrito isso como uma receita. Faça dessa maneira que você vai vencer na vida. Então hoje está mais fácil. Hoje eu consigo enxergar que isso foi um ingrediente importante. Então, para quem está nos escutando, né, é, façam dessa maneira, porque isso me ajudou Se não foi bastante. natural pra Pode ser você, que para te você, ajude se não também. é natural pra você que tá ouvindo, como foi pro Matheus, siga o conselho, né? É por isso que é o objetivo desse cara justamente. Você não precisa cometer os mesmos erros, né? Se ele tá dando a dica, é justamente segue esse caminho que é o caminho que realmente dá certo. E eu Eu concordo com costumo dizer você. até. A importância disso eu concordo plenamente, mas eu demorei muito pra aprender. Eu não tenho essa sensação que você tem. Foi uma questão de desconstrução, manja? De realmente tive que me desconstruir pra começar a valorizar isso. E quando mudou esse mindset, pra assim dizer, da minha cabeça, realmente foi transformador. E acho que até não parei pra pensar, mas pode ser que até a questão da evolução da minha carreira esteja meio que próximo a essa etapa de evolução. Total, porque é super legal quando você para pensar e quando você se considera uma pessoa de sucesso. Eu costumo dizer que você se considerar uma pessoa de sucesso hoje é quando você tem gratidão. Quando você fala, cara, eu estou grato, é porque você é um cara de sucesso. Né? Quando você tem essa gratidão, seja gratidão pela sua saúde, pela sua família, pelo Uhum. dinheiro que você tem, ou pelo carro que você comprou, ou pelas pessoas que você ajudou, não importa. Quando você tem esse sentimento de gratidão, você venceu na vida, tá? E aí eu, com esse sentimento de gratidão que eu tenho hoje, eu comecei a olhar, mas por quê? Né? E aí, com todas essas informações que a gente tem hoje, que são tão importantes para viver, eu comecei a olhar se essas informações estavam lá atrás. E sim, elas estavam, Thiago. Elas estavam lá atrás. Tá? Então, Que maravilha. fica isso. Eu quero só finalizar esse tema dizendo o seguinte: às vezes a gente não sabe por onde ir, né? A vida tem aquele monte de portas. Né? E a gente tem que sair abrindo uma por uma, né? E o que eu costumo dizer, para quem está aí nos escutando, é que eu não sei se esse podcast aqui vai dizer quais são as portas certas. De fato, eu não sei. Mas tem um monte de porta que nós já abrimos e que a gente já sabe que são as portas erradas. Então, assim, pelo menos vocês vão economizar um monte de porta. Né? Seguindo esses conselhos aqui, você já sabe que essas portas vocês não precisam de abrir porque são portas erradas. Então, esse tema de diversidade e inclusão, eu finalizo dizendo que hoje eu trabalho numa das maiores empresas de inovação desse mundo, né, que é a Amazon. E esse tema é tão importante aqui para nossas empresas que isso já estava dentro do meu coração, que um dos motivos pelo qual eu fui contratado é porque eles perceberam que isso estava dentro de mim, porque se não tivesse eu não estaria aqui, tá? Esse é um tema que é pré-requisito para uma contratação, né? E aqui eles falam o seguinte, Tiago, tem um ponto bem legal. Eles mostram a diferença da diversidade e da inclusão. Isso é um barato, eu adoro, cara. Eles dizem o seguinte, que a diversidade é quando o Tiago vai lá, faz uma festa,
E aí o Thiago faz uma festa na Atena, e aí ele chama todo mundo que ele conhece. E aí vem gente do mundo inteiro, Thiago. Vem gente com o olho puxado, vem gente mais alto, vem negro, vem branco, vem gay, vem tudo, né? Todas as diversidades que a gente tem no mundo. Isso é diversidade, é você convidar todo mundo. Só que a Amazon, ela tem um tema que é tão importante quanto a diversidade, que é a inclusão. E o que ela fala? Você tem que ter inclusão. Não adianta você ter só diversidade, né? Ou seja, não adianta você contratar um monte de pessoas diferentes e você dar oportunidade só para os branquelos, ou você dá oportunidade só para os homens, ou você dá oportunidade só para fulano ou beltrano. Não adianta. Você fez diversidade, mas você não fez inclusão. Então você tem que dar oportunidade para todo mundo. Então o que eles falam? Eles falam o seguinte, que nessa festa que o Thiago, né, fez e que convidou todo mundo, isso é a diversidade. Agora, quando o Thiago coloca uma música e põe todo mundo para dançar, isso é inclusão. Porque o que acontece em muitas empresas hoje é que tem a diversidade, tá todo mundo na festa, mas só tem lá um ou outro dançando e tem muita gente sentada, né, vendo o show alheio. E eles não estão com oportunidade de dançar, né? Então, a inclusão é quando todo mundo dança. E aí, assim, a gente finaliza essa primeira parte aí da nossa história. Não, então, mas como é? Agora você entrou nesse tema, vamos explorar esse tema. E como é que você faria, como é que faz a inclusão? Como é que as grandes empresas estão fazendo, como a Amazon está fazendo, para realmente fazer o negócio acontecer? Porque ficou bem clara a diferença. É de fato você ser agnóstico com relação a isso. Você não tem preferência. Você vai dar oportunidade para todo mundo. O cara performou, não importa se ele é mulher, se ele é gay, se ele é negro, se ele é branco. Ele performou, ele está dentro, ele vai ser reconhecido. Né? Então você vai dar oportunidade para todo mundo. Beleza. E isso a gente vê nitidamente. A quantidade de mulheres que tem líderes aqui da Amazon hoje é imensa, é enorme. Por quê? Porque ela está dando possibilidade de inclusão. Né? Então, esse é o ponto, é a gente não enxergar cores, não enxergar gênero, né? A gente enxergar resultado, é a gente enxergar mérito, né? Então é a meritocracia de fato, né? Sem ter essas cores todas, né, na nossa frente. Não, mas beleza. Uma das práticas que a Amazon tem, por exemplo, que ela nos faz pensar o tempo todo, é o Customer Obsession. A Amazon nos faz pensar o tempo todo que você tem que ser Customer Obsessed. Você tem que ser obcecado pelo cliente, né? Dessa mesma maneira, do mesmo jeito que ela joga isso na nossa cabeça todos os dias, através de um e-mail, de um comunicado, de uma reunião e etc.,